Olá, alunos! Nesta semana nós vamos estudar os direitos humanos no sistema internacional. A princípio, e aí vai ser o objetivo dessa nossa gravação, devemos entender a perspectiva do que seriam direitos humanos. Ora, quando nós estudamos a nossa teoria constitucional, nós aprendemos que ali existe um capítulo próprio da nossa Constituição que nós chamamos de direitos fundamentais. Mas a nossa Constituição também traz menção em algumas partes da ideia de direitos humanos. Seriam dois sistemas normativos diferentes? Seriam a mesma coisa? Teriam o mesmo objeto? Vamos solucionar essa controvérsia inicial. Sempre que nós tratarmos de direitos fundamentais, nós devemos estar tratando, ou nós estamos mencionando, um sistema de direito positivo que vem da vontade do Estado. Em outras palavras, o Estado impõe a vontade dele através de um ato normativo e cria ali uma obrigação para si. Como assim? Olha, para que eu tenha um direito fundamental, alguém tem que ter um dever. Se é o Estado que está criando esse direito fundamental, ele cria para si um dever fundamental e esse dever deve ser protegido através das estruturas normativas internas. Se eu pensar no artigo 5º da Constituição, que é o nosso grande paradigma de direitos fundamentais, ali eu vou encontrar vida, liberdade, igualdade. Vou encontrar também a ideia de segurança, a propriedade e vou descobrir que ali eu estou tratando de direitos fundamentais, pois o Estado está se obrigando a proteger todos aqueles. Já quando nós tratamos de direitos humanos, a estrutura de proteção ela passa a ser outra. E aí nós temos dois caminhos que nós podemos tomar. Quando tratando de direitos humanos, a princípio nós podemos pensar da mesma forma que pensa o Fábio Conder Comparato, que incluía a estrutura de direitos humanos dentro de uma perspectiva de direito natural. A ideia do direito natural ela está presente em diversas áreas do direito ou em diversas teorias, e o direito natural ele estaria além da nossa capacidade produtiva. Por que isso? Porque o direito natural ele não é produzido, ele é compreendido através da razão. E dentro das estruturas da natureza, nós encontramos essas ordens normativas que nós interpretamos e implementamos. Desse pensamento, eu consigo ver que outras esferas normativas, como por exemplo a religião, a ciência, a filosofia, trazem dentro de si a valorização do ser humano. E nesta perspectiva, eu consigo ver que deverá existir uma série de direitos associados à existência do ser humano, direitos esses que devem ser implementados independente da situação e condição onde se encontrar esta pessoa. Ou seja, independente da ideia de Estado, aquela pessoa terá o direito natural à proteção. Também existe uma segunda versão essa defendida pelo Ingo Sarlet, é uma versão mais atual, mais moderna, que vai dizer que os direitos humanos eles são aqueles que vêm do sistema internacional e de tratados. A partir do ano de 1945, criou-se ali dentro da esfera Nações Unidas a cultura da proteção internacional humanitária. Não que não existisse nenhum tipo de tratado internacional antes que tivesse como fundamento a proteção ao ser humano. Existiam sim alguns tratados que, de certa forma, direta ou indiretamente, protegiam seres humanos. Se eu pensar no direito de Genebra, nos tratados internacionais que faziam a proteção contra a guerra, ou que traziam regulamentações de ações que devem ser tomadas com os prisioneiros de guerra, armas que não podem ser utilizadas, alguns tipos de químicos, minas, enfim. Eu estou tratando de uma norma internacional que, de certa forma, protege o ser humano. Mas quando eu trato, de fato, de direito humanitário internacional, eu vou ver de forma muito mais clara essa ideia da proteção ao ser humano dentro do centro objetivo da norma. O Ingo Sarlet, ele coloca que o direito humanitário internacional ele tem como objetivo transformar essas normas que seriam de cunho de proteção exclusivamente doméstica, porque estão dentro desses valores internacionalizados, em normas universais, através do sistema do direito internacional. Então vejamos, o direito natural ele traz a ideia de universalidade devido à condição do ser humano. Já o direito internacional, devido à função transnacional, ou seja, de que essa norma tem uma função que vai além das fronteiras do Estado. A colocação da internacionalização normativa, ela termina sendo bastante adequada para o nosso sistema. Por que isso? Porque a nossa Constituição, quando trata de direitos humanos, está tratando desses direitos em âmbito internacional. Então, eu vou ver menção à ideia da proteção a direitos humanos ou da prevalência dos direitos humanos no artigo 4º da Constituição,
dentro dos incisos, existirá lá a ideia da prevalência dos direitos humanos. Lembrando que nós já falamos sobre esse inciso em outra oportunidade e disse que isso veio da influência das Nações Unidas, e de fato vem. No artigo 5º, no parágrafo 2º e no parágrafo 3º, mais uma vez trazendo essa ideia de um direito internacionalizado. Ou seja, que do sistema de direito internacional pode surgir normas que vão integrar nosso sistema de direitos fundamentais. Então, a nossa Constituição, ela tem dentro de si essa linguagem que me leva a entender que direitos humanos serão os direitos internacionalizados, enquanto os direitos fundamentais serão aqueles direitos que estão presentes na nossa Constituição. Lembrando das características dos direitos fundamentais, eu vou ver que esses direitos eles vêm de uma opção política do Estado, que eles são históricos, que eles são irrenunciáveis, que eles são relativos porque eles se compõem entre si, eles têm a característica da imprescritibilidade, da inalienabilidade, enfim. Quando eu trato de direitos humanos, isso fica um pouco mais difícil de se compreender. Eu começo com a ideia da universalidade. Todos os seres humanos no espectro global terão a proteção humanitária. E aí eu tento inserir essas outras características dos direitos fundamentais. Mas é muito difícil, e aí vai ser uma outra característica dos direitos humanos, compreendê-los de forma didática. Porque dentro da compreensão de espaço internacional, eu não entendo ainda de forma perfeita a criação de um sistema normativo erga omnes de norma peremptória. Mas o que é que eu consigo ver? Que dentro de uma série de produções intelectuais e doutrinárias, como por exemplo o Direito das Gentes do John Rawls, eu consigo ver a ideia de que é objetivo do sistema internacional proteger os seus cidadãos. E assim o sendo, com este entendimento, eu começo a ver o surgimento da ideia do princípio do pro homine, que seria aquilo que traz o favorecimento ao ser humano. E que isso deveria fazer com que a estrutura normativa se coloque acima das demais, dentro de uma situação, inclusive, hierarquicamente superior. Ou seja, dentro do próprio sistema de direito internacional, isso traria uma disposição de hierarquia. Qual a importância da compreensão de normas como parte do sistema de direitos humanos e não necessariamente de direitos fundamentais? Seria a ideia da violação dessas normas fora do espaço do Estado, ou seja, quando o Estado não existe, ou quando não existe a proteção do Estado ao seu ser humano, à sua população. Vemos isso em algumas agressões que aconteceram na África, no caso de Ruanda. Vimos isso na Iugoslávia, nas ex-Iugoslávia. No caso da ex-Iugoslávia, com o Tribunal Penal criado com o objetivo de julgar os crimes cometidos ali, isso ficou bastante claro, quando se considerou, por exemplo, que o crime de tortura poderia ser compreendido dentro da estrutura costumeira, aplicando a ideia de direitos humanos e aplicando a ideia da proteção internacionalizada ao ser humano. Sobre os direitos humanos, vamos continuar o nosso debate, mas aí nos textos que vêm a seguir. Não deixem de fazer a leitura deles, divirtam-se e bons estudos.